Olá, olá, olá. Vamos para o nosso segundo encontro do nosso curso de redação, tá? Nosso primeiro encontro foi sobre gêneros de tipologias, pegamos de forma bem ampla, bem geral, e hoje, nesse nosso novo encontro, nós vamos falar de uma tipologia específica, né? Que é o texto descritivo. Um texto que, na verdade, cai menos em provas de concurso, tá? Não se preocupem, não vão pedir para você construir uma descrição, mas que pode compor, né? Esse texto pode compor outro texto. Por exemplo, não existem narrações sem pequenos pontos descritivos. Então, é muito importante a gente acompanhar o que é a descrição, quais são os tipos de descrição. Então, eu dividi aqui nossa aula em três partes. A primeira parte trabalhando com o conceito de descrição e suas características, tá? O que é que compõe o texto descritivo. A segunda parte com os tipos de descrição e como reconhecê-los, né? Como eu vou saber que esse é um texto descritivo. E um terceiro e último momento em que nós vamos perceber essa composição da qual eu acabei de falar, em que você pode ter uma descrição dentro da narração, uma narração com uma descrição, que é o que nós chamamos de texto misto, ok? No mais, eu espero que você aproveite muito nossa aula, tá? E que, tendo dúvidas, manda para a gente e nós vamos tentar responder com a máxima brevidade, tá? Eu estou começando aqui com um texto para você reconhecer uma descrição, nesse caso aí, um texto poético, né? Em que o poeta diz: Maisena, escrita com Z, é a da marca afamada. A maisena da gramática é com S grafada. S depois de tongo diz a regra, camarada, né? Você percebe que é um texto poético com versos, com rima, né? Você tem ali grafada, camarada, né? Afamada. E há uma caracterização aqui, há uma descrição. O poeta e o autor do texto, que nesse caso é um eu poético, ele descreve em forma de poema uma regra ortográfica. Qual é a regra? Depois de ditongo, nós usamos S. Usa-se S depois de tongo. Coisa, deusa, maisena. Só que como esse é um nome próprio, os nomes próprios podem ser grafados de formas diferentes, independentemente das regras gramaticais. Tanto é verdade que você pode escrever Luiz assim, sem acento, com Z, ou com acento, você tem Luiz assim, e você tem Luiz assim, sem acento e com S acentuado. Quando, pela regra, só poderia ser ou assim ou acentuado, né? Então, aí você tem um texto descritivo. Cabe, a partir de agora, a gente ter uma noção teórica do porquê que um texto é descritivo. Então, a primeira pergunta é essa: o que significa, professora, um texto de caráter descritivo? O que é uma descrição? Descrever significa falar sobre. Então, toda vez que você tem um texto descritivo, você tem uma tipologia caracterizada pela presença de conceitos e características. Se você pedir, por exemplo, para uma mãe falar do filho, olha, ela vai dizer: ele é lindo, ele é maravilhoso, ele desperta a mim o sentimento de amor. Eu não conhecia o amor até ter um filho. Então, o texto tipologicamente considerado descritivo é aquele texto cuja preocupação é você construir uma caracterização. É você falar de aspectos que podem ser atribuídos a pessoas, lugares, coisas, sentimentos, tá? Então, um aspecto muito importante, uma característica muito importante da descrição é que ela é estática. Então, vamos aqui para as características. Quais são os elementos mais presentes em textos de caráter descritivo?
A tipologia descritiva, gente, trabalha muito com adjetivos. Bonito, inteligente, saudável, forte. Lua de São Jorge, lua deslumbrante, azul verdejante, cauda de pavão. Moreno alto, bonito e sensual, talvez eu seja a solução do seu problema. Então, quando a gente trabalha com textos de caráter descritivo, a, a classe gramatical que mais nós usamos é o adjetivo. Porque esse é um texto estático, ele não tem movimento porque ele não tem ação. Quem tem ação é o texto narrativo. Texto descritivo não tem ação, ele é parado. Quando você diz, por exemplo, né, Renato Russo tem uma música uma música chamada Quase Sem Querer. E ele diz: tenho andado distraído, impaciente, indeciso e ainda estou confuso. Sou tão tranquilo e tão contente. Olha quantos adjetivos e falta de ação, porque o adjetivo é a palavra que caracteriza. E a descrição é a tipologia da característica. Toda vez que eu caracterizo um ambiente, um animal, uma pessoa, um sentimento, eu estou construindo um texto de caráter descritivo. Ok? Nesse sentido, os verbos indicam estado. Se você já fez o curso de gramática ou você estuda gramática, você vai lembrar que todo verbo que indica estado a gente chama de verbo de ligação. Verbos que indicam estado são chamados de verbos de ligação. Então, os verbos de ligação são os verbos mais comuns nos textos de tipologia descritiva. Pixinguinha disse: Tu és divina e graciosa, estátua majestosa de amor, do amor. Tu és, esse é o verbo ser, que é um verbo de ligação. Aí, aproveitando o Pixinguinha e o Tu és divina e graciosa da música Rosa, nós vamos para a classificação das descrições. Você tem descrições objetivas e subjetivas. Bom, eu não precisaria dizer a você que, se a descrição é objetiva, ela trabalha com a objetividade. Se ela é subjetiva, ela trabalha com a subjetividade. Só que resta saber o que significa ser marcada pela objetividade ou marcada pela subjetividade. Antes da era da internet, nós usávamos muito uma parte do jornal para anunciar coisas. Por exemplo, apartamentos que queriam alugar, o que queríamos alugar. Queríamos vender um violão, um carro. Então, nós colocávamos na parte dos classificados. Para você vender um carro, você tem que descrevê-lo, ou você teria de descrevê-lo lá nos classificados. Hoje tem internet, você põe a foto. E a foto facilitou muito a vida das pessoas, né? Mas quando a gente precisa descrever para vender, você precisa descrever com precisão. Isso é a descrição objetiva. É aquela que trabalha com precisão. Você precisa ser preciso. Então eu digo: vendo um carro seminovo, ano 2017, verde, Gol geração 6. Isso é uma descrição objetiva. A pessoa que lê vai enxergar um Gol verde. Ela não vai enxergar um Gol amarelo, porque eu disse que é verde. Quando você trabalha com a descrição subjetiva, você vai trabalhar com a marca da subjetividade. Subjetividade é um olhar que não é concreto, é um olhar abstrato. A gente chama isso de imprecisão. Nas descrições subjetivas, você vai ter a marca da imprecisão. Então, foi o que o Pixinguinha fez. Tu és divina e graciosa. Como montar o divino e gracioso, uma estátua majestosa do amor? E ele achou pouco e ainda disse: por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor. Ele usa personificação. Deu para entender o que é uma descrição subjetiva? Há uma descrição, há o uso de adjetivos, há o uso de conceitos, mas o leitor não consegue palpar
Porque não há precisão. Não há como você visualizar esse elemento, porque o elemento foi descrito de modo subjetivo. A subjetividade está muito ligada a um eu interior, que não é visível, que não é palpável, ok? Não é difícil compreender isso. Claro que dentro do mundo poético, você tem mais descrições subjetivas do que objetivas, tá? Mas no mundo real, se você vai comprar uma casa e tem lá no site, modelo da casa que você quer, o filtro, você dá uma descrição, né? 2 cômodos, valor até tanto, centro da cidade, ok? E aí a pergunta é normal, natural, a pergunta que não cala é: e eu como reconheço se uma descrição é objetiva ou subjetiva com tudo que eu lhe dei agora? Com todas essas ferramentas que eu lhe entreguei agora. Você vai observar as características da composição, você vai observar o texto. Se eu tenho um texto que é possível visualizar o objeto, a paisagem descrita, esse é um texto cuja descrição é objetiva. Se eu visualizo, se eu componho, se eu monto, se eu construo a partir da leitura, isso é uma coisa interessante para o mundo infantil. É importante colocar a criança para ler, ao invés de só visualizar objetos e coisas na internet, no DVD. Por quê? Porque ela desperta o mundo da criação. Se você dá uma descrição a uma criança, ela fecha o olho, ela vê a paisagem. Ela vê o rio, ela vê o mar, ela vê o barco, ela vê o homem, ela vê a mulher, ela vê as plantas. Mas se você dá pronta, você castra esse processo. Então, a descrição é objetiva quando é possível visualizar o objeto, a paisagem. Objeto, gente, aí não é coisa, é o que está sendo descrito. Que a gente pensa muito em objeto, a coisificação. Mas dentro do mundo da arte, você pode pintar uma pessoa e é o objeto pintado, tá? Então, a descrição objetiva trabalha com a objetividade, uma linguagem transparente. Agora, a gente começou a aula mostrando as partes que comporiam a nossa aula, e a última parte seria exatamente essa mistura de tipologias. Um texto que é descritivo e é narrativo ao mesmo tempo, ou um texto que é narrativo e é descritivo ao mesmo tempo, por exemplo. Esse é um texto misto. Toda narração descreve, gente. Você precisa, para narrar a história de uma pessoa, descrever a pessoa. É mulher, é homem, que idade tem, é moreno, é louro, é negro, o cabelo é comprido, é curto, os olhos são verdes, são castanhos, o rosto é arredondado. Você descreve a personagem para depois contar. Então, o texto misto é a composição na qual você usa mais de uma tipologia. Então, é possível, como eu estou dizendo, compor aqui, ó, uma descrição entremeando elementos de outra tipologia. Normalmente, essa tipologia é narrativa. Você pode fazer isso numa dissertação argumentativa, descrever? Pode. Você pode, para falar do Brasil, descrevê-lo, não é? Um país de economia forte, isso é uma descrição. X habitantes, X regiões, isso é descritivo. Então, eu posso ter descrição narrativa ou narração descritiva. O que seria, por exemplo, uma narração descritiva? Narrar é contar fatos. Você pode contar fatos usando elementos descritivos. A rua estava deserta quando aquele acidente aconteceu. Rua deserta é descrição, o acidente aconteceu, é uma narração. E você pode fazer uma descrição, descrever uma situação, e para compô-la, empregar elementos da narrativa. Então, se eu vou descrever empregando elementos da narrativa, eu faço uma descrição narrativa. Mas se eu for narrar usando elementos da descrição, eu faço uma narração descritiva. Ou uma descrição narrativa, ou uma narração descritiva. Seria a união de tipologias. Então, vamos lá, retomando tudo que eu já falei? Objetividade versus subjetividade. Objetividade: mulher de 30 anos, morena, 1,60 m, professora, casada, cosmopolita, ou seja, da zona urbana.
Subjetividade divina, graciosa, majestosa, esculturada por Deus, formada com ardor, perfeita. Misto, moreno alto, feito para o amor e talentoso. O que é misto aí? Não é com duas tipologias, mas uma descrição que é subjetiva e objetiva. Moreno e alto, objetividade. Feito para o amor e talentoso, subjetividade. Ok? Então, algo que você consegue palpar objetivo e o que é impreciso subjetivo. Para começar a fechar, aquela máxima da perguntinha que eu tenho certeza que você faz. É possível um texto ser descritivo e narrativo na mesma proporção? Até é, mas normalmente uma tipologia exercerá predominância sobre a outra. Uma observação cuidadosa deixará evidente tal predomínio. Se você observar o texto com cuidado, você vai alcançar a resposta se aquele texto é predominantemente narrativo ou se aquele texto é predominantemente descritivo, tá? Às vezes, um se aproxima tanto do outro que é até difícil você definir, mas é possível, sem dúvida alguma, tá bom? Tomara que a gente tenha feito uma aula legal e que você saia estimulado a estudar, a buscar, a caracterizar os textos ou os fragmentos de texto. Pô, isso aqui é descritivo. Não, isso aqui é narrativo. E essa é a nossa intenção. Nosso próximo encontro vai continuar falando de tipologias, mas nós já vamos virar a página. Mande suas dúvidas para mim. Eu faço questão de responder. E se a dúvida se mantiver, mande de novo até que ela fique totalmente sanada. Aliás, nós somos a editora Sanar, né? Nós estamos aqui para sanar problemas. Então, um beijo para você, até a próxima aula e bons estudos.